Fala galera, tudo bem por aí? Eu sou o Ricardo Mitsu e esse é o Destravando a Jornada do Personal Trainer Iniciante, onde eu ajudo profissionais de educação física recém-formados a conseguirem os seus primeiros alunos, iniciar sua trajetória no mercado de trabalho, atendendo esses alunos com muito mais segurança e entregando muito mais resultados. E hoje, pessoal, eu quero mostrar para vocês uma live que eu fiz há um pouco tempo atrás, falando sobre como pensamos e como devemos atender, né, como devemos pensar em um treinamento para alunos iniciantes. Eu sei que essa é uma das grandes dores de todos nós que saímos da universidade, saímos da faculdade e queremos iniciar o mercado de trabalho. Poxa, como que eu vou conseguir atender os meus primeiros alunos? O que eu preciso pensar? Qual é a direção de treino que eu vou proporcionar para esses alunos? Eu sei que às vezes vocês têm receio de passar um ou outro exercício, ou quais exercícios ou o que trabalhar com esses alunos. E nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês, eu detalho e direciono como que vocês podem pensar num primeiro momento para esse aluno iniciante. Aproveitem aí, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo para que esse vídeo chegue em mais e mais pessoas, mais e mais profissionais de educação física recém-formados e que assim eu possa também poder ajudar muitas outras pessoas. Fiquem com o vídeo aí, espero que vocês aproveitem e coloquem em prática. Valeu? Nós precisamos considerar algumas coisas e precisamos respeitar algumas coisas quando chegam essas pessoas. E aí, falando numa ideia de retenção, tá? A gente já captou essa galera, a gente já entendeu. Na verdade, essas pessoas já entraram em contato conosco, ou nós entramos em contato com elas e fizemos algum acordo de um início de trabalho. Então, agora nós precisamos pensar em entregar e proporcionar o maior valor possível para ela, a fim de que ela obtenha os resultados e a gente também mantenha essas pessoas por muitos anos, né? Muito tempo. Eu já comentei com vocês que tive alunos e muitos alunos que ficaram comigo 8, 9, 10 anos juntos e tivemos a ruptura porque eu me mudei, enfim. Mas vamos lá. Seguimos aqui na ideia desses pontos a serem considerados, né? A partir do momento que a gente já captou essa galera. Pontos fundamentais que nós precisamos pensar num planejamento de treino. A primeira coisa, pessoal, é que nós precisamos respeitar a individualidade de cada pessoa. Nós precisamos planejar os treinos de forma individual. O que quer dizer isso? Quer dizer que mesmo que vocês atendam coletivamente, mesmo que vocês atendam em grupo ou insiram ela num grupo que vocês já treinam, que vocês já têm, é importante que vocês respeitem a individualidade dessa pessoa e pensem num planejamento para ela. Lembrem que ela é uma pessoa inativa, sedentária. Então, dependendo do treino que vocês montarem, dependendo do treino que vocês fizerem, ela não vai aguentar. E em ela não aguentando, isso é um fator de desestimulação enorme. É um fator potencializador para que de repente ela não faça um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto treino e não mantenha com você por muitos anos ou por muito tempo. Você precisa começar a criar nela o hábito de fazer essa atividade física, vocês precisam criar nela, começar a criar nela o gosto dessa atividade física. E eu vou falar para vocês que normalmente para essas pessoas esse gosto não é agradável num primeiro momento. Então, pensem e planejem tudo direitinho para que ela não corra num primeiro momento de vocês. A ideia de programar uma periodização para ela entra nessa parte também. Precisamos, ou vocês precisam, entender e planejar uma periodização de trabalho com ela, para que ela consiga ter as evoluções que vocês consigam também mensurar e ir fazendo todas as partes adaptativas com ela.
Nesse momento, pessoal, uma pessoa que inicia um treinamento e ela está parada, ou é uma pessoa sedentária, o corpo dela tem um nível de adaptação muito rápido. Então não adianta vocês manterem um treino, uma linha de treino, ou a mesma linha de treino, ou o mesmo treino, por muito tempo. Ela não vai ter ganhos nessa ideia. Então, não adianta vocês fazerem dessa forma, porque vocês não estarão entregando valor para ela. E tem chance dela também achar uma ideia muito monótona, não começar a ver tantos resultados e não ficar muito tempo com vocês. Só um minutinho aqui, pessoal, caiu a fonte aqui do computador. Pronto, senão vai acabar a bateria aqui. E aí a gente vai encerrar a live. Pessoal, outra coisa nesse momento que eu particularmente gosto muito de trabalhar e entendo ser parte importantíssima. Priorizem técnicas de movimento com essas pessoas. Não adianta vocês fazerem evoluções de carga, evoluções de intensidade, se elas não têm técnica de movimento. E se ela é uma pessoa sedentária, se ela é uma pessoa iniciante, provavelmente, normalmente, ela não tem a técnica de movimento adequada, ela não tem os movimentos adequados para um treino. Então, trabalhem isso. Trabalhem a parte neuromotora dela nesse momento. Nessas primeiras semanas, nesses primeiros planejamentos de treino que vocês vão pensar, trabalhem e pensem nessa ideia de trabalho neuromotor, trabalho dela entender o movimento dela e afinando o movimento para que vocês consigam também proporcionar para ela um treino seguro. Elas treinarão de forma muito mais segura, sem muitos riscos de lesão, se elas tiverem movimentos adequados. E, além do treino seguro, a ideia também de resultado, de retorno para ela será muito maior. Ela, tendo movimentos adequados, ela tem um resultado muito maior. Então, nesse processo que eu já falei, de iniciante, que é a adaptação, né, que o corpo dela está se adaptando de uma forma muito mais rápida, potencializem esse trabalho neuromotor, potencializem esse trabalho de técnica de movimento, porque também, nesse momento, ela consegue entender e colocar em prática um movimento mais afiado, um movimento mais limpo, para que ela tenha segurança no treino e também um maior resultado, ou um resultado até mais rápido do que se não for dessa forma. Pessoal, esses tempos atrás, semana passada na verdade, teve alguém que entrou comigo no direct para me perguntar sobre um treino para iniciante, e até por isso também foi uma motivação eu fazer essa live com vocês hoje sobre esse tema. E a pergunta era, eu tenho uma aluna iniciante, ela vai começar comigo semana que vem. Trabalho força ou trabalho uma parte aeróbia com ela? A ideia até era fazer uma ideia muito mais que ela tinha me passado, né? Que ela estava pensando em fazer uma ideia muito mais aeróbia. Qual era o objetivo dessa pessoa? Emagrecimento, pessoal. E aqui eu vou dar também uma pincelada com vocês sobre como que a gente vai pensar emagrecimento, como que a gente vai pensar trabalho de força para iniciantes. Na verdade, eu vou falar um pouquinho sobre essa direção para iniciante, mas se a gente pensar e se a gente for ver, né, os trabalhos, mesmo depois de um período de iniciante, eles não vão ser pensados de uma forma tão diferente, eles podem ser executados de uma forma um pouco maior, né, um pouco mais diferente, mas não necessariamente na parte grande, na parte global, assim, os trabalhos eles são bem parecidos, tá? Mas nesse caso em específico, essa pessoa me trouxe essa dúvida e eu respondi para ela que para um emagrecimento, eu em particular gosto de trabalhar assim,
e indico para vocês não fazerem só um aeróbio e, mais ainda, não direcionar numa ideia dividida, né, numa ideia de composição, não direcionar para mais tempo no aeróbio. A não ser que ela tenha muito tempo livre e possa, né, ou muito tempo livre, não, muito tempo disponível, na verdade, para treinamento, e aí vocês conseguem até direcionar ou proporcionar um tempo maior para ela. Mas pensando no dia a dia normal de muitas das pessoas que vão chegar para vocês, ó, tem 1 hora para treinar por dia. E é mais ou menos assim que funciona. Pensando numa hora de treino por dia, pessoal, não direcionem mais um tempo maior para um treino aeróbio. Por quê? Porque com treino de força, vocês têm um trabalho de emagrecimento também. Vocês até podem colocar um trabalho aeróbio numa composição dessas, tá? Junto com o treino de força. Mas priorizem o trabalho de força com essa pessoa. Lembrem lá, acabei de falar, priorizem a técnica de movimento, né, das execuções do movimento dessa pessoa, mas dentro de um trabalho de força, ou melhor, principalmente dentro de um trabalho de força, e aí depois vocês fazem essa composição com um trabalho aeróbio junto. Por quê, pessoal? Porque o trabalho de força vai fazer com que vocês tenham um aumento, ou vai fazer com que vocês proporcionem para a pessoa que está contratando você, esse iniciante, um aumento da taxa basal do metabolismo dela. Então a gente vai trabalhar a parte do metabolismo dela também. E aí vai proporcionar com que ela gaste muito mais energia, muito mais tempo do que só durante a sessão de treino. Que é como mais ou menos acontece quando vocês priorizam ou colocam um treinamento basicamente aeróbio, tá, pessoal? Quando vocês fazem do contrário, um trabalho de força, e aí a gente fez também um vídeo há um tempo atrás falando sobre como a gente consegue potencializar a irisina, ou como que a gente consegue usar a irisina, né, que é um hormônio que o nosso próprio corpo produz, e é um hormônio que transforma gorduras brancas em gorduras marrons, que são as gorduras que de fato são recrutadas para um gasto de energia, ou seja, vocês potencializam o emagrecimento nisso. Então, como que a gente consegue fazer isso e a direção dessa potencialização de irisina durante um trabalho é um trabalho de força, né, de média intensidade. Então, recomendo que vocês trabalhem força, trabalhem musculação, trabalho de força resistido, tá, pessoal? Musculação, dá pra, assim, eu direciono muito para um treinamento funcional, mas um treinamento funcional com cargas ou com um trabalho de força, né, que seja adequado. Quando eu falo em treinamento funcional, o treino de força ele não está ausente em nenhum momento, tá? Então, isso é um método que a gente criou, que eu criei, desenvolvi e lancei, que é o método da Strong Funcional, e aí o trabalho de força está sempre inserido. Inclusive, como eu estou falando agora, para quem quer emagrecimento, e direcionem assim para essas pessoas, tá, galera? Não deixem o trabalho de força de lado. O que a gente vai priorizar no trabalho de força? Ou como que a gente vai trabalhar isso? E aí agora eu vou falar um pouquinho mais sobre direcionamento do trabalho de força e direcionamento do trabalho aeróbio, né, um trabalho de emagrecimento, tá, pessoal? Pessoal que quiser, esses alunos iniciantes que quiserem uma hipertrofia, por exemplo. Gosto muito de trabalhar com esses alunos iniciantes quando a gente falar de treino de força, um full body, por exemplo, tá? Gosto de trabalhar corpo inteiro com eles. Por quê? Porque, assim, primeiramente eu tenho certeza de que eu dei estímulos para o corpo inteiro caso eles não venham numa outra sessão de treino. Mas considerando que eles estarão em todas as sessões de treino, para um aluno iniciante, um trabalho de corpo inteiro, para mim, faz mais sentido, ou consigo trabalhar
nessa ideia com ele, justamente por uma ideia de volume, de ideia de também de movimento, pessoal. Se a gente trabalhar uma ideia de AB, por exemplo, que também cabe, tá? Mas se eu der muitos estímulos para ele do mesmo grupo muscular e aí para que a gente entregue resultado de treino, né, nos treinos para essas pessoas, para essa galera, a gente vai ter que entender que a gente precisa proporcionar volume de treino para cada grupo muscular. Se eu fizer isso só numa mesma única sessão de treino, o que vai acontecer? O corpo, né, esse grupo muscular dela pode não aguentar, porque ele não está preparado para isso. Além dele não aguentar, os movimentos começam a ser ineficientes e aí a gente tem que dar uma segurada nessa sessão de treino, porque a gente pode colocar um pouco mais o aluno em risco ou pode também não ser tão efetivo. Então, nesse primeiro momento, eu trabalhando um corpo inteiro, um full body, eu consigo quebrar em algumas sessões de treino a quantidade do volume necessário para cada grupo muscular, o volume necessário de treino para que ela consiga ter alguns resultados, né, ou maiores resultados em várias sessões de treino. Além também de deixar ele mais seguro e deixar ele mais voltado para uma qualidade de movimento nesse primeiro momento. Consigo, inclusive, combinar membros superiores e membros inferiores numa ideia de descanso ativo, né, de pausa ativa, ao invés de pausa passiva, né, fazendo com que ela otimize também o tempo que ela tem para treinar, tá bom, pessoal? Então, eu particularmente recomendo, numa ideia de pensamento, numa ideia de vocês pensarem esse treino para iniciante, um full body, um treino, as sessões de treino para corpo todo, para corpo inteiro. Falando um pouquinho sobre a ideia de emagrecimento, como eu já falei, coloquem a parte de treino de força na sessão de treino dela. E aí vocês podem colocar um cardio junto para potencializar um pouco mais do gasto calórico naquela sessão de treino, mas sem abdicar da parte de treino de força, que, como eu já falei, vai aumentar o metabolismo dela, além de proporcionar toda uma ideia de qualidade de vida, né? Você vai proporcionar muito mais estabilidade para o corpo dela aguentar os dias, né? O dia a dia dela, ou as atividades diárias que ela tem. Então, dentro do emagrecimento, se quiserem colocar uma ideia de HIIT, que já me perguntaram também, para essa pessoa iniciante, não sou tão favorável porque tem chance dela passar mal nesse primeiro momento e desmotivar, como eu já falei. Mas se vocês pensarem essa ideia de HIIT, diminuam a intensidade desse HIIT, ainda que seja meio contraditório, né, pela nomenclatura do HIIT. Mas se vocês quiserem direcionar isso para aproveitar um pouco mais a questão de tempo também, né, que de repente ela tenha disponível, faça com uma intensidade um pouco mais baixa, e essa intensidade um pouco mais baixa não quer dizer que para aquela pessoa seja baixa. De repente é baixa dentro do que a gente está acostumado na ideia de HIIT, mas para ela já vai fazer sentido e aos poucos você também faz todo o processo evolutivo com ela. Se quiserem programar uma outra ideia de aeróbio com ela, sendo em esteira, sendo em bike, sendo numa parte externa, né, corrida externa, uma caminhada mais forte, enfim, entendam só quem é essa pessoa e os limites dessa pessoa. Não façam ela passar mal nesse primeiro momento. Como eu falei, tem chance dela não seguir o treino se ela sentir todo um desconforto, se ela passar mal.
Não se preocupem que a parte muscular do treino de força ela vai sentir o corpo dela, né? Vai ficar com dores musculares. E expliquem, informem ela que isso vai acontecer, tá? Isso é importante. Várias vezes aconteceram comigo, e eu sei que acontecem com vocês também, de pessoas iniciantes sentirem a dor muscular tardia, né, a dor muscular do treino, pós-treino, e não quererem voltar porque não conseguiam fazer os movimentos, pessoal. Então elas demoravam uma semana para voltar no segundo treino, e aí elas perderam todo o processo de adaptação que foi criado naquele momento. O que acontece também? Ela passa muito tempo sem ir, ela começa a ter aquele bichinho falando, vamos fazer outra coisa, vamos fazer alguma coisa mais agradável para você naquele momento. Elas não estão acostumadas ainda com a rotina de treino, então é muito mais fácil elas desistirem nesse momento. Façam com que elas voltem. Como? Informando elas, deixem elas cientes de que tudo isso é normal, tudo isso vai acontecer com elas. Não deixem elas se desmotivarem. Isso é papel de vocês. Informem. Isso também faz com que vocês entreguem valor. Toda a informação que vocês conseguem passar, toda a informação de conhecimento que vocês têm, vocês conseguem transferir para essas pessoas, vocês estão agregando, vocês estão entregando valor para elas. Tudo bem? Então, isso é normal que aconteça. Elas vão sentir desconfortos, elas vão sentir dores musculares, e tá tudo bem, tá tudo certo. Mostrem para elas que tá tudo certo e que é importante elas retornarem para a sessão de treino seguinte, para que o corpo delas consiga ter uma adaptação muito mais rápido, para que isso vá diminuindo de uma forma muito mais rápida. Essas dores, esses desconfortos diminuam de uma forma muito mais rápida. Tudo bem? Então, coloquei aqui para vocês como eu penso e como eu entendo que pode ser uma direção para vocês fazerem com os seus alunos iniciantes, desse público de 95% que nós precisamos ir atrás e focar neles, mas como que a gente consegue pensar num treino, num planejamento de treino de força, tá? Resumindo aqui, numa ideia full body, principalmente numa ideia full body, e num treino que a pessoa quer emagrecimento e que vocês querem colocar uma parte cardio, uma parte aeróbia. Coloquem, tá, pessoal? Mas composta do treino de força. Estou reforçando essa ideia. Numa composição com musculação, com treino com cargas, né, treino de pesos. E a parte aeróbia, seja ela uma parte de corrida externa, como a gente já falou, esteira, enfim, bike, HIIT, mais um HIIT numa intensidade que ela consiga, né, que seja, faça sentido para ela também não arriar, né, falando num outro português, tá bom? Pessoal, essas são duas considerações importantes, na verdade, né? Duas considerações importantes para que vocês pensem num treinamento de força, tá? Para que vocês pensem ou melhor, num treinamento para iniciante, o treino de força e um treino de emagrecimento. Em suma, o que ela precisa, o que vocês precisam passar para ela, tá? Num resumo desses dois pontos. Vocês precisam respeitar as individualidades delas, vocês precisam fazer um planejamento com uma periodização adequada para elas, entendendo que o corpo delas tem um processo de adaptação muito rápido nesse primeiro momento, e aí não deixar treinos repetitivos faz sentido, não deixem elas com o mesmo treino um mês, pessoal. Pelo amor de Deus, não façam isso. Não deixem o mesmo treino com elas fazendo o mesmo treino, com a mesma intensidade, no mesmo volume,
num mês inteiro. O processo de adaptação com elas é muito mais rápido. Então, na primeira semana, na segunda semana, já comecem a dar estímulos novos para que o corpo delas entrem nessa ideia de adaptação muito mais rápido, e aí vocês consigam fazer todo um processo evolutivo dentro da periodização que faça sentido, que vocês consigam entregar valor para elas. E aí, continuando, pessoal, pensando numa ideia de geral, enfim, treino de emagrecimento, treino de força, né, um treino de hipertrofia, a parte do treino de força, ela está incluída nesse planejamento. Não deixem de treinar força com ninguém. E, terminando o resumo, pessoal, se vocês quiserem direcionar para um emagrecimento um trabalho aeróbio, direcionem composto dessa parte de musculação. Qual o trabalho aeróbio? O trabalho que vocês entenderem melhor para esse aluno. Conheçam um aluno. A partir do momento que vocês conhecem um aluno, vocês também já começam a entender se é melhor vocês direcionarem para uma corrida, se é para vocês uma corrida, né, um trotezinho, enfim, para o aluno iniciante já vai ser suficiente, né? Se vocês vão ter que direcionar para uma caminhada um pouco mais forte, assim vocês também começam a trabalhar isso. Eu não falei, mas eu vou falar agora, né? Vou frisar nesse ponto agora. Vocês começam também a trabalhar condicionamento físico com eles, começam a aumentar o VO2 deles, que faz com que eles ganhem em condicionamento, eles ganhem em essa capacidade respiratória, e eles começam a ter uma aptidão física maior, tá? Uma aptidão desse condicionamento físico maior. Vai ajudar também na parte do treino de força. A partir do momento que ele tem mais oxigênio, né, que ele consegue otimizar esse consumo de oxigênio do corpo dele, a parte do treino de força, a parte da musculação, ela também começa a ser otimizada, e aí começa a potencializar mais a ideia da irisina também, da produção da irisina, como já falei, né, em outros vídeos específicos sobre a irisina. Então, se vocês forem direcionar para emagrecimento, incluam a parte de cardio, incluam a parte aeróbia composta. Mas só nesse momento, o pessoal que quer hipertrofia, o pessoal que quer uma ideia de trabalho de força, qualidade de vida, que seja, também aí fica, também podemos colocar essa ideia composta. Eu, particularmente, pessoal, trabalhei sempre assim, para o grande público, para o grande grupo que a gente atinge, né? Não com um foco específico numa coisa ou em outra, mas trabalhando com qualidade de vida, trabalhando pensando em saúde, trabalhando para o grande público iniciante que nós temos. Eu sempre dividia os treinos. Os meus treinos, eles eram sempre compostos. Tinha a parte cardio no meio do treino do meio de treino de musculação, no meio de treino de força. Eu sempre gostava, né, e gosto de direcionar para um treino composto. Dificilmente vocês vão ver um aluno meu fazendo só um treino de força. O treino aeróbio, só treino aeróbio, quase que nunca. Eu sempre gosto de direcionar para ter um treino de força junto. Não estou falando de treino de alto rendimento, tá, pessoal? Estou falando de treino de pessoas comuns, digamos assim, que chegam para nós, e é o maior público que a gente trabalha. Quando eu trabalho com atleta, aí eu falo de numa outra ideia, ou quando eu falo de um trabalho que eu fazia com as modelos e tudo mais, também eu vou falar numa outra ideia, não nessa ideia que nós conversamos hoje na live. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham tido pelo menos uma noção aqui. Foi o que eu quis passar para vocês, uma noção de como conseguimos ou como devemos pensar num planejamento e quais são os pontos importantes desse planejamento de treino para uma pessoa iniciante, para essa pessoa
desse grande público que a gente falou, que eu falei para vocês há pouco tempo atrás, que deveria ser o foco dos profissionais de educação física na busca de captação de novos alunos. E a partir do momento que ela chega, como que isso deve ser pensado, como que isso deve ser colocado, né, na parte prática, voltando a frisar, a fim de que ela tenha resultados, a fim de que a gente consiga entregar, que vocês consigam entregar o maior valor possível para ela, e essa entrega de valor tá desde passagem de conhecimento, desde atendimento, né, bem executado, atendimento de excelência e entrega de resultado. Ela está fazendo investimentos com você e quer um retorno, e esse retorno é tudo isso que eu falei: passagem de conhecimento, informação, atendimento com excelência e entrega de resultado. Tá, pessoal? E nisso, vocês também trabalham para vocês uma ideia de retenção. E retenção, como eu falei há pouco tempo atrás também, na semana passada, eu acho que nos vídeos, retenção lota a agenda. Retenção é um dos caminhos para que vocês tenham e mantenham a agenda lotada. Captação é importante, é fundamental também, mas uma captação sem retenção não mantém a agenda de vocês lotada. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado essa live, espero que vocês tenham entendido como que eu penso e como que eu aconselho vocês a direcionar os treinos e o planejamento de treino para essa galera iniciante que chega para vocês. Fico aqui na live e vejo vocês durante a semana em outros vídeos. Valeu, pessoal!